Oi, pessoal, tudo bem? Eu vou falar. Eu já vou chegando aqui fazendo um convite para vocês. Feche os olhos. E agora pensa em uma memória da sua infância, de preferência ao ar livre. Preste atenção onde você está. Tem algum cheiro? Qual é a sensação? Fica aí um pouquinho. Bom, pode abrir os olhos. Daqui a pouco a gente chega aí nessa sua memória. Bom, eu sou Mariana, eu nasci no sertão paraibano e todas as vezes que eu penso na minha infância, eu me inundo de memórias de brincadeiras. Andar de pé descalço, banho de açude, subir em cima do telhado. E hoje, de vez em quando, eu fico pensando, o que a minha infância de 40 anos atrás tem a ver com a adulta que eu sou hoje? Bom, eu cresci aqui na Paraíba, me tornei psicóloga e eu atendia crianças aqui no meu consultório, aqui em João Pessoa. Eu amava o que eu fazia, mas eu tinha uma inquietude. Tinha algo que me dizia que o lugar para estar com aquelas crianças não era ali naquela sala. E essa sensação ficou ali, quieta, sentada. Mas muita coisa começou a mudar. De repente, alguém me convidou para fazer um curso de escalada. E eu nem sabia o que era. Bom, eu sabia o que era, mas eu tinha esquecido. E a primeira escalada que eu fiz foi na Pedra da Boca. E eu lembro que eu estava escalando já bem longe do chão, e de repente a minha atenção foi desviada pelo olhar de um gavião que voava do meu lado. Era a primeira vez que eu vi um pássaro assim, tão perto. Eu fiquei olhando para aquele gavião atentamente e algo misterioso aconteceu, que eu guardei como um segredo por muitos anos. Eu percebi que eu saí do meu corpo e eu podia ver acima do gavião. Eu via ele e eu nos olhando. Eu via a Pedra da Boca, a cidade de Araruna. E eu subia mais e eu via o Nordeste. Eu via o Brasil e eu subia mais e eu via os mares. Eu via a terra. E o que eu tinha esquecido, e a escalada me recordou, era a capacidade de abrir o meu corpo outra vez para a animacidade do mundo ao meu redor. E permitir que a animacidade passasse através de mim e se expressasse em mim. Eu fui estudar a simbologia dos pássaros, saber o que os humanos dizem sobre os pássaros. E nos mitos, os pássaros muitas vezes são entendidos como mensageiros. Eles abrem as portas para o possível. Mas para mim, simplesmente dizer o que os pássaros representam na mitologia é perder o maravilhamento da minha própria experiência, a textura somática daquela realidade vivida ali, naquele espaço alto, aquele espaço expandido que o pássaro me trouxe. Bom, aquele encontro na Pedra da Boca foi um anúncio de um voo. Poucos meses depois, eu parei meus atendimentos no consultório e, sentindo um impulso que eu nem sabia de onde vinha, eu comecei uma trajetória totalmente desconhecida. Eu fui estudar educação ao ar livre. E a metodologia de uma educação ao ar livre é puramente experiencial, ou seja, a aprendizagem acontece a partir da experiência direta com o mundo natural. E existem várias maneiras de privilegiar esse processo de ensinar e aprender através de uma experiência direta. E no meu caso, a minha experiência foi 100% alicerçada em guiar grupos em expedições em áreas remotas. Eu comecei a trabalhar em duas das maiores
escolas de educação ao ar livre do mundo. E minha vida deu um giro de 180 graus. É verdade, gente. Eu, patoense, nascida no chão rachado do sertão, fui liderar expedições de 30 dias em glaciares no Alasca, na Patagônia e outros lugares do mundo. E hoje, depois de quase 2 décadas expondo o meu corpo em naturezas selvagens de mundos mais que humanos, eu entendi mais da interdependência da educação e saúde mental. A capacitação de um educador ou educadora ao ar livre pode ser bastante complexa, porque envolve treinamento de primeiros socorros, manejo de risco, mas isso são os instrumentos do educador e educadora. O que realmente eu desenvolvi, atuando como educadora ao ar livre, foi a capacidade de estar com aqueles grupos e perceber não somente o campo visível daquele entorno, mas também as realidades invisíveis que acompanhavam aquele grupo. Os efeitos de uma expedição podem ser brutal, porque quando não estamos mais ancorados na nossa forma habitual de ser, sem as distrações que a gente cultiva na nossa vida moderna, a gente sai da nossa zona de conforto. E o que acontece quando a gente sai da nossa zona de conforto? O mundo natural é um espelho. A gente pode olhar para a natureza e sentir o que precisa ser revitalizado dentro de nós. E esse grande espelho nos mostra as nossas vulnerabilidades, os nossos medos, mas também mostra a potência de ser quem a gente é. E o que me impulsionou e me impulsiona como educadora é a curiosidade de aprender mais e mais de uma linguagem primordial, uma língua nativa que surge da porosidade dos nossos corpos com o terreno. Mas aí chegou a pandemia e a suspensão do meu trabalho. E eu morava na Argentina. E foi a partir da interação com essa criança que surgiu Ser Natural Educação. E a criação de Ser Natural foi uma resposta inesperada àquela sensação inquietante que eu tinha ao estar com as crianças no meu consultório. Vocês lembram a memória da sua infância, essa que vocês acessaram aqui hoje? Eu não sei quantos anos você tinha, mas as experiências curiosas de explorações, de encantamento com o mundo natural, são fundamentais na infância. O ecopsicólogo Bill Plotkin, fundador do Animas Valley Institute, ele propõe um modelo de desenvolvimento humano que é graficamente representado por uma roda. E essa roda ilustra a nossa vida em 8 estágios de desenvolvimento, do nascimento até a morte. A criança deve brincar ao ar livre, não somente por conta do emparedamento excessivo que afeta a saúde física e mental da infância atualmente. A criança deve brincar ao ar livre, porque essa é a maneira ritualística que ela se relaciona com seu psiquismo. E de acordo com esse modelo, essa relação particular com o mundo natural é a tarefa psicológica e ecológica que corresponde a um ser humano nessa etapa da vida. No primeiro ano de Ser Natural, 27 crianças passaram pelo programa. Elas viveram cerca de 900 horas ao ar livre e elas caminharam cerca de 170 quilômetros.
elas observaram mais de 35 espécies de animais. E elas tiveram contato com mais de 50 espécies de plantas. Mas não é que elas sabiam o nome das plantas. Elas se relacionavam com elas. Elas esperavam as flores, observavam as abelhas, comiam os frutos, elas brincavam com as sementes. Aquelas crianças também sabiam de onde vinha a água que elas bebiam. Então, nesse modelo de desenvolvimento humano e educação, a gente está facilitando uma base de memória autobiográfica. Narrativas que estão sendo constituídas pelo sentido de pertencimento e de amor. Bom, um dia eu estava com um grupo de 5 crianças, caminhando em um bosque patagônico, seguindo a margem de um rio. A gente costumava sempre ir pela margem leste desse rio, mas nesse dia eu sugeri que as crianças que cruzássemos o rio e embarcássemos em uma aventura desconhecida. Bom, a gente entrou no rio. Vocês já cruzaram um rio caminhando? A sensação dos pés encontrando os espaços entre as pedras, a corrente da água, a temperatura. Aquele rio foi um portal na nossa experiência. Depois que a gente cruzou, calçamos os sapatos e adentramos no bosque do outro lado. Começamos a caminhar, brincavam livremente, curiosos com aquele lugar. Então, paramos para fazer um lanche. E durante o lanche, eu me deito no chão, estiro meu corpo e me deparo com uma árvore na minha frente e vejo centenas de raios coloridos, fininhos, cruzando o tronco dela. Era uma imagem totalmente psicodélica. A conversa da luz com a sombra mostrava aquela rede de teias de aranhas que cobriam aquele tronco como uma segunda pele. A brisa que habitava aquele lugar fazia com que esse mundo de fios longos iluminados transportasse flashes de cores neons, de cima para baixo, de baixo para cima. Uma loucura. Eu falei para as crianças que eu estava vendo algo muito especial. Todas deitaram do meu lado na terra, olhando para cima. E eu nunca vou esquecer aquela cena grupal de perplexidade, tendo uma das aulas mais mágicas que eu já tive sobre coexistência. Ali no bosque, com as crianças, eu sabia, não tive dúvidas, que elas estavam aprendendo de um mundo que é vivo, inteligente, comunicativo e cheio de alma. Aquela história não era minha, nem da criança, nem da árvore. Aquela é a história de todos nós. Naquele instante, a gente deixou de ser tão especial, tão excepcional como a crença adulta exige. A gente estava em um lugar essencial, trabalhando com jovens, adultos e crianças. Eu entendi que o desenvolvimento humano não é tão linear, cronológico ou cognitivamente centrado como a gente pensa. Isso é só uma perspectiva. O desenvolvimento humano não ocorre assim, do nada, ou simplesmente impulsionado por forças biológicas. A responsabilidade pelo desenvolvimento é de cada um. Ele acontece a partir da participação consciente. E isso é, sobretudo, subversivo, porque a gente está acostumado a colocar a responsabilidade nos médicos, na escola, nos psicólogos, nos especialistas. A maioria de nós pensa que atingir a maturidade tem a ver ou conseguir ter sucesso na vida.
A gente pensa que a gente está na fase adulta, mas, na verdade, a gente ainda está aprisionados nas nossas necessidades adolescentes de aprovação social e status. Ser um adulto nesse mundo hoje tem a ver com sair da zona de conforto de verdade. Abandonar o que a gente conhece como segurança. Ser um adulto nesse mundo hoje implica se relacionar com a vida não somente a partir do intelecto, mas pela sensorialidade, pela intuição e principalmente pela imaginação. As nossas experiências visionárias, elas chegam através do refinamento da nossa relação. E para mim, a educação se expande quando ela se torna mediadora de conhecimentos entre os mundos, como os pássaros que atravessam as dimensões da nossa mente. E a psicologia, ela se expande quando a minha verdadeira identidade, ela surge não porque somente eu me aprofundo nas minhas histórias pessoais, mas porque eu me revelo nos encontros com outras formas de vida além de mim mesma. Eu queria deixar para vocês aqui um convite, uma pergunta. Quais outras realidades possíveis ainda estão adormecidas dentro de você? Muito obrigada.